Deixa eu chamar a nossa equipe aqui de analistas, que eles ouviram muito os âncoras falando. Vamos deixar muito tempo para eles agora. Cadê? Renata, Pedro e Juliana estão em tela, sim. Renata, eu vou com você, meu amor, porque eu não vou deixar você esperando aí em pé mais. Quero te ouvir. Renata, o que a CPMI pode trazer de novidade nessa história, hein? Bem rapidinho para deixar a resposta contigo à vontade. Bem, se conseguir de fato levar o Almirante Garnier, me parece que vai ser fundamental para a gente entender várias desses passos. Primeiro porque quando a gente fala sobre essa expectativa de convocação do general Heleno, não entendo exatamente como a CPMI pretende avançar com esse depoimento. Ainda que general Heleno seja uma pessoa muito próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro, todos sabemos, estava ali no coração do governo, também todos sabem que ele tinha uma fidelidade enorme à figura do presidente, nunca fez nenhum reparo à atuação dele, pelo contrário, sempre deu declarações elogiosas e na defesa de Jair Bolsonaro, então não me parece que ele apresentaria qualquer coisa fora desse script. Podemos nos surpreender, obviamente, sempre, né? Tá aí o roteirista de Brasil para sempre nos colocar ali em situações impensadas, mas trabalhando com o que já vimos, ouvimos de general Heleno, não me parece que é algo que mudaria os rumos da CPMI. Já no caso do Almirante Garnier, aí a gente está falando de outra situação. Uma vez convocado e comparecendo, Garnier, se decidisse falar, ainda mais pensando, né, nos compromissos, na hierarquia militar, né, no compromisso da CPMI de falar a verdade, a gente poderia, de fato, ter diversos esclarecimentos sobre o que aconteceu. A reunião que Cid comenta, ela de fato aconteceu? O que foi citado ali? De fato, o que o presidente falou? O que cada um disse? Ainda que ele negue, né, que ele tenha se colocado ali à disposição de uma trama golpista, ele pode eventualmente dar detalhes sobre conversas anteriores, sobre o conteúdo do que aconteceu ali e o que aconteceu depois. Sob esse aspecto, me parece que caminhando sobre o que foi citado, e até agora o que sabemos que foi citado por Cid, a CPMI tem muito mais a ganhar e avançar. Edu, você consegue colocar a imagem da Renata ampliada? Porque é uma curiosidade aqui de Brasília. Todas as sextas-feiras você tem a visita das escolas. E, Renata, atrás de você tem um grupo de estudantes. A gente estava ouvindo você falando e tinha o som das crianças gritando. É muito comum que você tenha às sextas-feiras essas visitas. E aí, realmente, para as crianças aprenderem o que é democracia, qual é o papel do Congresso, como se aprova um projeto de lei. É uma imagem bastante legal mostrando como as pessoas aprendem, né? Desde pequeno, as crianças aprendendo o valor da democracia e também o valor do Congresso Nacional na aprovação de leis. E aí tem sempre um monitor da Câmara dos Deputados acompanhando os pequenos. Eu vou chamar a Juliana agora, que estava aqui em Brasília, provavelmente quando era criança também fez essa visita à Câmara dos Deputados. Juliana, a gente viu que a CPMI ganhou um novo fôlego. A Renata estava explicando a questão do Almir Garnier, que seria um golaço. General Heleno, nessa altura do campeonato, também. Mas eu ouvi uma certa resistência de um acordo que havia nos bastidores da CPMI de não convocar mais militares. Porque havia aí um medo de um enfrentamento com as Forças Armadas. Como você tem acompanhado as conversas? É possível que sejam levados adiante essas convocações? Ou pode haver uma resistência aí dos militares da oposição? Medo do enfrentamento, ele sempre aconteceu ali no Congresso Nacional, não só nessa convocação, mas em outras também. Mas eu acho que a gente está num cenário completamente diferente nesse momento, né? O que a gente acompanhou de mudança do começo da semana para cá, em relação ao foco da CPMI, é muito interessante. A gente tinha uma discussão ali no começo da semana se iriam ou não chamar novamente Mauro Cid para prestar depoimento ali na comissão. E aí depois isso se perdeu completamente, porque a ideia agora, pelo menos dos parlamentares com quem a gente está conversando, é pensar pontos que foram levantados por Cid, então não seria necessário mais uma vez, mais um depoimento dele e, na verdade, pensar essas pessoas, esses nomes e essas ocasiões que foram colocadas por ele na delação
combinada, né, com a Polícia Federal. Então, há uma mudança nessa postura e há um fato muito grave relacionado aos militares nesse momento, né? Enquanto lá no começo a gente estava discutindo qual que era a posição dos militares em relação ao 8 de janeiro, né? Se eles estavam à frente ou não da proteção ali dos órgãos, se sabiam ou não sobre a aproximação das pessoas que invadiram. Agora nós estamos falando de uma atuação muito mais complexa e muito mais grave, provavelmente, né, possivelmente, na verdade, num plano de golpe. Então, acho que agora não dá para fugir muito da convocação de um militar na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Pelo menos esse é o entendimento ali. É claro que nós estamos falando de uma comissão que é dominada pela base governista, mas há esse entendimento de que esse fato, sim, é muito grave, né? O anterior, o 8 de janeiro, envolvia muitas figuras, né? E aí a ideia era entender qual que era o papel de cada um. Mas agora, quando você fala de o papel de um comandante de uma das forças numa conversa sobre um plano de golpe de Estado, aí a gente está falando de uma situação muito mais grave. Excelente. Eu vou pedir licença para as meninas, já já a gente volta.